Olá, tudo bem? Meu nome é Allan Kardec e eu sou professor aqui da Unemate de Nova Chavantina. E no vídeo de hoje eu quero te perguntar o seguinte: você sabe o que é lei dos senos? Eu tenho certeza que você não sabe ainda o que é lei dos senos. Só para deixar claro, ele é muito importante para descobrir vetores resultantes para quando não se aplica um triângulo retângulo. Nestes casos, precisamos utilizar a lei dos senos, que é a segunda parte da nossa enquete aí, o que saber sobre trigonometria. Então, nós vamos nessa aula de hoje fazer um exercício bem prático aqui, bem fácil, para utilizar a lei dos senos e vamos descobrir qual é o comprimento deste triângulo aqui de A para C e o comprimento de B para C simplesmente com as informações constantes. Se você não sabe determinar o comprimento desses segmentos, então bora pro vídeo. Mas antes eu quero só lembrar, se você gostar desse vídeo, lembra de deixar o seu like, tá? Se você quer ver esse e outros conteúdos, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo assim que eu postar. Então, vamos lá. Então, lei dos senos. A lei dos senos é muito fácil de se aplicar e é utilizada para quando temos triângulos que não são triângulos retângulos. Observe que aqui nós não temos nenhum ângulo reto simbolizando um triângulo retângulo. A pergunta que podemos fazer é quando aplicar a lei dos senos? A resposta é quando podemos aplicar a regra de 3, ou seja, temos 4 informações envolvidas, mas somente sabemos 3. Por exemplo, aqui eu tenho a relação da lei dos senos, que o lado A dividido pelo seu seno do ângulo oposto, nesse caso o seno do ângulo alfa, é igual ao lado B dividido pelo seno do seu ângulo oposto, nesse caso beta. É igual a o lado C, o segmento C, dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que nesse caso é o seno de gama. Então essa relação dos senos você pode utilizar como se fosse uma regra de 3, no qual você tem 4 informações e somente sabe de 3. Por exemplo, se eu tivesse essas 3 informações, o lado A, o seno de alfa, o seno de beta, eu consigo encontrar o lado B. Ou, por exemplo, eu tenho o lado B, o seno de beta e o C, eu consigo descobrir qual é o seno de gama ou até mesmo o próprio ângulo gama. Então você vai utilizar isso como se fosse regra de 3. Importante dizer que é sempre em pares que geralmente é aplicado esta regra. Uma aplicação que nós vamos fazer com mais detalhes posteriormente será descobrir qual é a força de tração que faz o barco A, o barco C, nessa barcaça B. Nós precisamos saber qual é a força de tração aqui aplicado. Neste caso aqui eu coloquei só um, mas é uma força 1 e uma força 2. Neste caso, podemos aplicar a lei do seno e descobrir quais são essas forças de tração. Mas para a nossa aula de hoje, vamos aqui ter este triângulo. Nós temos um triângulo com vértices A, B e C, com ângulos 60 graus, 45 graus. Então, obrigatoriamente, nós já sabemos este grau aqui, que deveria ser 75 graus. Porque 60 mais 45, neste caso, dá 105. Então, esse ângulo aqui é de 75 graus. Mas não é isso que nós queremos saber, tá? Nós queremos saber, a princípio, qual é o comprimento do segmento AC e depois, né, vocês podem fazer com mais cuidado, qual é o comprimento de B e C. Vamos aí utilizar a lei dos senos para resolver esse probleminha, tá? Um probleminha bem tranquilo aí. Como eu disse, vamos aqui descobrir qual é o segmento AC. Observe que pela lei dos senos, nós queremos descobrir o segmento AC, que é esse segmento que eu denotei por A. Observe que, utilizando a lei dos senos, nós temos que este lado A, que é o segmento de AC, dividido pelo seno de 60 graus, ele é igual ao segmento AB, que nesse caso mede 6 centímetros, dividido pelo seno de 45 graus. Observe que é o que eu estou fazendo agora, só para repetir, ó. O segmento AC dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que nesse caso é 60 graus, que é o que está aqui do lado direito, tá? Isto é igual
ao segmento AB, que mede 6 centímetros, dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que nesse caso é o seno de 45 graus. Então, observe que eu tenho aqui uma regra de 3. Eu tenho 6, seno de 45 graus, que eu consigo descobrir, seno de 60 graus, que eu consigo descobrir, e eu tenho aqui o segmento A, que nesse caso é o segmento de A para C, que eu preciso saber quanto vale, tá? Fazendo aí umas continhas básicas, tá? Você chega na seguinte relação, tá? A é igual a 6 vezes seno de 60 graus, esse seno de 60 graus, tá? Se você imaginar que multiplica cruzado aí, né? Multiplica cruzado e isola o A, você vai ter essa relação. Basta passar o seno de 60 graus multiplicando aqui por 6, e isso tudo vai estar dividido por seno de 45 graus. É o que está aqui nesta informação. Fazendo as contas, usando a calculadora, nós vamos ter aí que A mede aproximadamente 7,35 centímetros. Então, este lado aqui de A até C, este segmento, mede aproximadamente 7,35 centímetros. E como obtemos isso? Utilizando a lei dos senos. Você pode aí fazer os cálculos e descobrir agora quanto mede esse segmento BC. Observe que, para isso, você precisa deste ângulo aqui, desse ângulo oposto a esse segmento BC, mas como eu disse, esse ângulo aqui vai medir 75 graus e agora é só aplicar a lei do seno. Então, prepare-se aí para a próxima parte, que é a terceira parte, que é a lei dos cossenos.